Graça e paz, irmãos, boa tarde. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto bíblico que se encontra em 1 Reis, capítulo 22, verso 8, que diz assim: E o rei de Israel então respondeu a Josafá: Há ainda um homem pela qual poderíamos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá, mas eu aborreço, porque nunca me profetiza bem, mas somente o mal. E Josafá disse: Não fales assim, ó rei. Bom, sabemos que depois da morte de Salomão, seu filho tomou o posto, e com isso Israel é dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Com essa divisão, cada um tem os seus benefícios. O reino do sul, ali tem o templo, e também ali pode adorar. E com o reino de norte, tem um território mais grande, mais vasto, mais amplo, e tem mais tribos. E a partir daí, são inimigos, parte a ser inimigos entre si. Nesta ocasião, em particular, eles têm um inimigo em comum, que é a Síria. Eles passam a se unir, né? Tanto o título é Josafá concorda em ajudar Acabe. E para nossa melhor compreensão, vou ler aqui 1 Reis, capítulo 22, do verso 4 ao verso 6. Verso 6, vou ler só a parte A. Perguntou então a Josafá: Se queres vir comigo a pelejar? Então Ramote e Gileade. E então Josafá respondeu ao rei de Israel: Serei eu como tu, e o teu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse então ainda Josafá ao rei de Israel: Eu te rogo, te consulte hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas como de que 400 homens. Então Acabe, ele queria, consultar o Senhor. Ele reuniu, ajuntou esses 400 profetas. Se deveria ir ou não, se deixar ir, ou se fosse com ele para a peleja. E esses 400 profetas disseram assim: Não, pode ir, o Senhor está contigo. Quando na verdade a Bíblia diz que não foi isso que o Senhor pediu e nem tampouco instruiu. É uma falsa profecia. Então Josafá indagou, questionou, disse: Mas não tem outro profeta? Então Acabe disse: Tem. É Micaías, filho de Imlá. Mas eu o aborreço, porque nunca profetizo bem, mas sempre o mal. Em outras palavras, está dizendo assim: ele nunca prega o que eu quero ouvir, mas sempre o que eu preciso ouvir. E diante desse texto, eu lendo as Escrituras, eu parei nesse texto e meditei. E fiquei meditando um certo tempo. E ao nosso quadro no mundo contemporâneo, você vê nessas redes e nas mídias sociais, esses vídeos curtos, tanto pregadores, dizendo os direitos que você tem, de você tomar posse da sua vitória, de você que chegou à sua vitória, que o seu sofrimento acabou, das reivindicações que você tem contra o Senhor, que você tem que dar para receber, dar a entender que você sim pode colocar Deus contra a parede e reivindicar suas posses, o seu carro do ano. E aí, ao invés desses mesmos pregadores falarem sobre o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, como Jesus diz em Marcos 1,15: O reino é chegado, o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, essa mensagem tem sido completamente ao gosto do freguês, tem massageado o ego do pecador. Em vez de levar ao arrependimento, tem tornado mais orgulhoso, soberbo, altivo e prepotente. Tem sido uma mensagem completamente antropocêntrica, ou seja, tem colocado o homem no centro. Tem sido uma mensagem que parece que dá a entender que Deus está a serviço do homem, em vez do homem estar a serviço de Deus. Parece que tem que ser feita a vontade do homem no céu, e não ser feita a vontade de Deus
na Terra. E é uma mensagem popular, você vê em qualquer lugar, em qualquer grupos, é grupo de família, há pessoas crentes e não crentes, é uma mensagem muito popular e às vezes entristece, porque não tem sido, não é a verdadeira mensagem, não é o verdadeiro evangelho. Irmão, essa mensagem e esse tipo de evangelho, eu disse, evangelho entre aspas, pode ser até popular, mas ele não é eficaz. Porque o verdadeiro evangelho, meu irmão, ele não massageia o nosso ego. O verdadeiro evangelho não causa soberba. O verdadeiro evangelho, ele crucifica, depois ele ressuscita. O verdadeiro evangelho, ele arranca, depois ele planta. O verdadeiro evangelho, meu irmão, nos tira o nosso orgulho e nos quebranta, nos tornamos humildes. O verdadeiro evangelho, meu irmão, antes de pregar o amor, ele prega sobre o juízo. Antes de pregar sobre o evangelho, ele fala sobre a lei. Antes de pregar sobre a cura, ele fala sobre a enfermidade, que é o pecado do homem. Bom, a mensagem é sempre a mesma, a mensagem é única e singular, é até fácil de identificar. Nunca se fala sobre a ira de Deus, nunca fala sobre a justiça de Deus, nunca fala sobre a santidade de Deus, a necessidade de arrependimento, a necessidade de se voltar a Cristo. Só os seus direitos que você tem para reclamar, reivindicar com Deus. Irmão, se você vê durante a história da igreja, não somente na história da igreja, como em toda a Bíblia, quando o povo se afasta de Deus, quando o povo está em rebelião contra Deus, quando Deus envia seus profetas, Jeremias, Isaías, o próprio João Batista, sempre vem com mensagem de juízo. Não vem como em primeira instância uma mensagem de amor, né, uma mensagem que massageia o ego. Não, vem com mensagem de juízo e de confronto. João Batista mesmo disse: raça de víboras, quem nos induziu a fugir da ira vindoura? E não presumais vós mesmo que temos por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Produzir frutos dignos de arrependimento. Eles presumiam que simplesmente por ter o sangue de Abraão correndo em suas veias eram salvos. Ele dizia que eram filhos de Abraão pela boca, mas as suas vidas diziam completamente o contrário. No capítulo 23 de Mateus, Jesus confronta de forma abrupta os fariseus. Jonathan Edwards, no sermão de pecadores na mão de um Deus irado, prega um sermão de tal maneira sobre a ira de Deus, sobre a sua justiça, sobre a ira vindoura, que os ouvintes agarraram no pilar da igreja, de tal maneira que eles pensaram que o chão ia abrir e o inferno ia os engolir. Um sermão forte, impactante, que decorreu assim um avivamento nos Estados Unidos. E eram sermões que falavam, confrontavam o pecado do homem, e você infelizmente não vê mais um sermão assim. Não vê mais. As pessoas são muito sensíveis para escutar sobre essas coisas. Os sermões, as mensagens têm mudado drasticamente. São os Zacarias, que detestam os Micaías. Não querem mais ouvir o verdadeiro evangelho. Não querem ouvir a palavra que confronta. Mas não parece estranho que hoje esse tipo de mensagem não é pregado mais hoje em dia? E tem mudado o conteúdo, o teor da mensagem de forma drástica. Muitos não querem Micaías, preferem os 400 profetas. Aqueles que dizem que você é o centro do coração de Deus, né? Ninguém quer mais quem fala com fidelidade o Evangelho. Quem expõe esse Evangelho até acaba sendo perseguido. É isso que tem sido ministrado nos tempos atuais, nesse tempo contemporâneo. E nisto não consiste o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, né? Eles têm pregado um Evangelho superficial, ralo,
água com açúcar, tem trocado a cruz pelo dinheiro, o lucro por Deus, tem trocado o efêmero, o passageiro, pelo eterno, tem trocado as mansões celestiais pelas mansões eternas, tem trocado o aqui e o agora pelo reino vindouro, que é divino. Não se trata de mim, de você, não se trata de mim, das suas bênçãos, não se trata das suas realizações, dos seus desejos, das suas completudes. Não se trata disso. Se trata-se da pessoa de Jesus Cristo. Paulo, na carta aos Coríntios, disse: meus irmãos, eu não propus saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. O que consiste o Evangelho, meu irmão? Em Jesus Cristo desfazer a sua glória, se encarnar. Encarnação simboliza humilhação. E ele foi um comum de nós, foi um carpinteiro, filho de um carpinteiro também ele foi, né? Ele viveu como nós, foi como um de nós, porém sem pecado. Cumpriu toda a lei, todos os 10 mandamentos, a qual nenhum ser humano conseguiu cumprir, a qual eu e você estava aquém, pela enfermidade da nossa carne, não conseguiríamos cumprir. Tiago 2,10 vai dizer assim: se você tentar cumprir toda a lei e tropeçar somente em um, quebrou todos os mandamentos. Não há quem possa cumprir. Romanos 3 fala: não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sepulcro aberto a sua garganta, com a língua altada enganosamente, veneno de aspidez está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Destruição e miséria eram os seus caminhos, porque o caminho da paz não conheceram e porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição do homem. Então Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele mesmo disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então cumpriu toda a lei de Deus. E toda a lei de Deus, cumpriu toda a lei de Deus, ele se entregou em nosso lugar, como nosso substituto, como nosso representante, fiador, na cruz do Calvário, como sacrifício. Meu irmão, Jesus não foi à cruz porque Judas o traiu. Ele não foi na cruz porque os judeus, os líderes religiosos, o entregaram. Ele não foi na cruz porque Pilatos foi um covarde, porque Pilatos sabia que Jesus era inocente, mesmo assim o condenou. Ele não foi na cruz porque os soldados romanos o prenderam. Ele foi na cruz por amor a mim e você. Ele foi na cruz porque ele se entregou em nosso lugar, fazendo assim a vontade do Pai. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas uma agenda eterna de Deus. Estava na agenda de Deus desde a eternidade, como está em 1 Pedro capítulo 1, versos 8 ao 20. Estava na agenda de Deus. E a ira que era para ser derramada em mim e você, Deus derramou em Cristo na cruz do Calvário. Agradou Deus moê-lo, como está em Isaías 53. Pelas suas feridas fomos sarados. Ali Deus, ele satisfez toda a sua justiça, né? Esmagando o seu filho na cruz do Calvário, derramando toda a sua ira, pagando pelos nossos pecados. Ali ele se fez pecado por nós. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele carregou os nossos pecados. E ali, quando ele morre, quando ele diz tetelestai, o que quer dizer? Está pago, está quite. Naquele momento, ele dizia que seus pecados, seus povos estavam pagos. Ali na cruz do Calvário. E ressuscitando ao terceiro dia, ressuscitou para nossa justificação. É nisso que consiste o Evangelho. Não tem nada a ver com minhas realizações, com meu ego. Não tem nada a ver. Não é aquilo que eu faço para Deus, mas aquilo que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Através de Cristo. E é mediante a fé que eu sou salvo. Você pode falar assim: irmão, mas tudo bem, Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas como eu posso tomar, muitos usam esse termo, mas eu vou usar aqui da forma correta, como eu posso tomar
posse da salvação. É através da fé em Cristo Jesus. O que é fé? O que é fé? Fé é confiança. É depositar a sua esperança em algo. É quando deposito a minha confiança e esperança de salvação, não em mim mesmo, porque eu sou pecador miserável, mereço a ira de Deus, mas eu deposito a minha confiança na cruz de Cristo. Deposito nos méritos de Cristo. E nesse momento, quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus, você é justificado. A justiça de Cristo é passada para o pecador e os pecados do pecador é passado para Cristo. Ali você passa a ser não filho da ira, mas filho de Deus. Você é retirado do reino das trevas para o reino da luz. Você passa a sair do reino da morte para o reino da luz. Ali você é tratado como filho, perdoado, salvo, justificado e passa a ser santificado. Eu não me mudo para crer, exatamente porque eu creio que eu sou mudado. É através da fé em Cristo Jesus e pela fé somente, são transformados, regenerados, conformados à imagem do seu Filho. Essa mensagem que é contra nossos desejos, que nos confronta com nossos pecados, né? Não aquilo que desejamos, como Acabe. Está faltando Micaías, né? Que preguem esse tipo de evangelho. E muitos que pregam com veracidade, pessoas não dão devido valor, né? Não dão devido valor a esse verdadeiro evangelho. E é esse evangelho é nisso que consiste o evangelho. Não se trata de mim nem de você, mas sim da pessoa de Cristo. É naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém?